E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eli e o assunto de hoje é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região que fica no chamado Crescente Fértil, essa área aqui em formato de meia-lua, mais precisamente na região entre os rios Tigre e Eufrates. Daí o nome Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Hoje, nessa região, se localiza o país Iraque. A Mesopotâmia foi ocupada há mais ou menos 5.000 anos, e com o passar do tempo, diversos povos se formaram e se sucederam na região. Os primeiros ocupantes se aproveitavam das cheias dos rios para extraírem a maior quantidade de recursos possível. A agricultura era a atividade econômica mais importante. A primeira civilização mesopotâmica foi a dos Sumérios. Eles criaram várias cidades que eram independentes entre si e por isso elas são chamadas de cidades-estado. Algumas delas são Uruk, Lagash e Eridu. Os chefes dessas cidades eram denominados patese. Também criaram a forma mais antiga de escrita que se tem notícia, a escrita cuneiforme. Eles faziam seus registros em tabuletas de argila e com a ajuda de uma cunha, daí o nome cuneiforme, em forma de cunha. A escrita não era praticada por todos. As pessoas dedicadas aos registros escritos eram chamadas de escribas, e com isso tinham grande importância na sociedade. Os sumérios não possuíam propriedade privada das terras, e no campo religioso eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Inclusive, cada cidade-estado possuía suas próprias divindades. Também são famosos por construir os zigurates, torres em forma de pirâmide compostas de terraços um em cima do outro e no alto um pequeno templo. Essa prática será mantida por outros povos que virão. Por volta de 2400 a.C., os sumérios, enfraquecidos por disputas entre as cidades-estado, foram dominados pelos acádios. As cidades-estados foram unificadas e isso deu início ao primeiro estado centralizado da Mesopotâmia, o Império Acadiano. No entanto, os acádios acabaram absorvendo características da cultura suméria. Um grande líder acádio foi Sargão I. Ele conquistou territórios vastos e muito importantes, e por isso foi chamado também de o Rei dos Quatro Cantos do Mundo. Com a morte de Sargão I, o império se enfraqueceu e se tornou suscetível à conquista por outros povos. Outro povo a se estabelecer na Mesopotâmia foram os babilônicos. Esse povo se estabeleceu ao norte da região ocupada pelos sumérios. O rei Hammurabi conquistou toda a Mesopotâmia e formou assim um grande império, cuja capital era a cidade da Babilônia, o primeiro império babilônico. O rei Hammurabi também criou um código de leis entalhados na pedra usando a escrita cuneiforme, o chamado Código de Hammurabi. Um dos seus princípios era a lei de talião, olho por olho, dente por dente, que na prática significava que a punição para um crime seria proporcional ao crime cometido. Se alguém ferisse outra pessoa, esse alguém também deveria ser ferido. Porém, era possível escolher um escravo para sofrer a punição no seu lugar caso você tivesse um. Por volta do século XVI a.C., esse império sofreu diversas invasões e acabou aniquilado. Agora é a vez de falarmos dos assírios, um povo bastante guerreiro e muito feroz. Eles iniciaram uma série de conquistas além da região da Mesopotâmia. Chegaram inclusive ao Egito. Foram o primeiro povo a ter um exército organizado e sua violência era justificada pela religião. Eles acreditavam que agradavam os deuses massacrando seus dominados. Esses povos, após tanta opressão, acabaram realizando diversas revoltas. Revoltas essas muito sangrentas. O império acaba se enfraquecendo e entra em declínio. Com a destruição dos assírios, os caldeus se aproveitaram e dominaram a Mesopotâmia.
A capital voltou a ser a cidade da Babilônia e por isso são chamados de neobabilônicos, e seu império é conhecido como o Segundo Império Babilônico. Cabe destacar o seu rei, Nabucodonosor, que ficou famoso por construir grandes obras, como os Jardins Suspensos da Babilônia e a famosa Torre de Babel, que era um grande zigurate de mais de 200 metros de altura. Esses personagens e acontecimentos são descritos na Bíblia, mas por quê? O povo hebreu, cuja história é contada no Velho Testamento, foi escravizado pelos neobabilônicos. Esse período da sua história é conhecido como o Cativeiro da Babilônia. Nesse período, os hebreus assimilaram parte da cultura desse povo e também de suas histórias. Talvez a mais famosa seja a história do dilúvio. Você sabia que essa história não é original do povo hebreu? Na verdade, essa é uma história mesopotâmica, mas falaremos disso já já. Os neobabilônicos fizeram grandes avanços matemáticos. Foram eles que dividiram o círculo em 360 graus. Também utilizavam equações do segundo grau e, além disso, dividiram o ano em 12 meses, a semana em 7 dias, a hora em 60 minutos e o minuto em 60 segundos. E também fizeram observações astronômicas. Lembra do povo hebreu que foi escravizado na Babilônia? Então, eles foram libertados da Babilônia quando os persas dominaram a região, e assim deram fim ao Segundo Império Babilônico. Mas enquanto estavam na região, aprenderam muito sobre as tradições dos povos que ali viviam e viveram, e isso influenciou a própria cultura hebraica. Um exemplo disso é a história do grande dilúvio descrito na Bíblia, onde Deus, insatisfeito com a humanidade, ordena a Noé a construção de uma arca com um casal de cada animal. E quando o dilúvio chegou, matou a todos, e Noé e sua família sobreviveram, assim como os animais, dando origem a um novo mundo. Essa história é muito conhecida, porém, ela é muito mais antiga que a própria Bíblia. Ela é mencionada em tabuletas de argila em escrita cuneiforme encontradas nas ruínas da cidade de Nínive, onde havia uma grande biblioteca. Essas tabuletas contam a epopeia de Gilgamesh, onde Gilgamesh era um rei arrogante e que oprimia o povo da cidade de Uruk. Os deuses então criaram Enkidu a partir do barro e enviaram-lhe ao encontro de Gilgamesh com a missão de torná-lo mais humilde. Os dois acabaram virando grandes amigos e iniciaram uma jornada com muitas aventuras. Numa dessas aventuras, os dois acabaram aborrecendo a deusa Inanna. Assim, os deuses resolveram matar Enkidu como punição pelo desrespeito a essa deusa. E Gilgamesh, muito triste, iniciou uma busca pela imortalidade. Nessa busca, Gilgamesh encontrou o Napishtim, um herói conhecido por ter alcançado a imortalidade após sobreviver a um grande dilúvio. Ele teria construído uma arca a mando dos deuses e abrigado toda a sua família e um grande número de animais nela. Esse herói prometeu a imortalidade para Gilgamesh desde que ele cumprisse algumas missões. Entretanto, o rei falhou nessas missões e retornou para a cidade de Uruk. Viu as semelhanças entre a versão descrita na Bíblia e a versão mesopotâmica, que é ainda mais antiga? E essa não é a única, existem outras influências, mas isso fica para um próximo vídeo. Tem muita coisa interessante, não é mesmo? Assista a esse quantas vezes precisar e muito obrigado por se inscrever. Assim você conseguirá assistir aos próximos vídeos. Um grande abraço e fui!